Um trecho aí do discurso de Silvio Almeida hoje na ONU. Não posso deixar de registrar nossa profunda indignação com o que acontece neste momento em Gaza. Já em mais de uma oportunidade condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel, uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso à energia elétrica, água potável, alimentos e assistência humanitária básica. A criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz. Consideramos ser dever deste Conselho prestigiar a autodeterminação dos povos, a busca da solução pacífica dos conflitos e se opor de forma veemente a toda forma de neocolonialismo e de apartheid. Interessante esse termo que ele utilizou, né? Ele mudou um pouco o discurso em relação ao Lula, né? E ele fala de uma punição coletiva. Queria começar com a Madar, inclusive. O que você acha dessa fala de Silvio Almeida, essa cobrança, inclusive, de que haja um cessar-fogo, né, por parte de Israel? Você acha que vira um pouco a página dos últimos dias, ô Madeleine? Depende como é que vai se incendiar a coisa aqui. A fala do Silvio Almeida mostra que é possível você fazer qualquer crítica ao Estado de Israel e à guerra sem ficar repetindo o discurso extremista. E, aliás, muito pelo contrário, ele foi muito enfático ao falar que é favorável à devolução de todos os reféns. Eu, no meu coração, gostaria que ele tivesse nomeado, né, o Michel Nisenbaum, que é o nosso refém, o refém brasileiro. Ninguém tem notícias dele, ele não chegou a ser visto por outros reféns no cativeiro, a família sabe apenas que o tablet dele está em Gaza, e os terroristas do Hamas puseram no Telegram um vídeo que tem os documentos dele. De repente, se nomeasse, no meu coração, eu penso assim, se nomeasse, alguém daria atenção. Mas o ministro Silvio Almeida entende mais disso do que eu, vai ver que também nomear não adianta nada. Mas, enfim, é um discurso bem mais equilibrado. E ele mira também o público interno, porque o Brasil não é um país que se opõe a todo tipo de país que comete genocídio. O Brasil não está se opondo à Rússia e nem vocalizando sobre a Rússia, que foi condenada por genocídio no Tribunal Penal Internacional. O Brasil tem uma questão de estar emperrando uma resolução sobre Darfur, no Sudão do Sul, desde o primeiro governo do Lula, em 2005. Tem questões assim com outros países, e não é uma questão do Brasil, o Brasil é assim, o Lula é assim. Este apelo moral ou humanitário, ele é feito muitas vezes pelos países para justificar a defesa de alguns interesses. O Brasil está se alinhando a alguns países no âmbito econômico, no âmbito geopolítico, que estão contra Israel. Então, ele fala do que está realmente errado na guerra em Israel. Mas ele não vai falar sobre o que está errado na Rússia, ele não vai falar sobre o que está errado na Venezuela, ele não vai falar sobre o que está errado no atual regime da Etiópia, né? Que tem problema de limpeza, entre aspas, eles chamam, esse termo existe, é tristíssimo, de assassinato brutal de milhares de pessoas pela ditadura. Então, assim, no entanto, apesar de incoerente, porque a defesa humanitária não é uma prioridade do Brasil e da maioria dos países, é um discurso do Silvio Almeida que mostra que é possível você falar de questões delicadas mantendo a linha, se comportando como adulto e sem incendiar extremista por aí. Porque o discurso dele foi isso. Uma pessoa que ouve o discurso do Silvio Almeida não vai provocar em extremista ele sair tresloucado. Foi algo bem moderado que ele falou. Ô Josias, queria te ouvir também sobre essa atuação do governo brasileiro hoje na ONU. A gente vem falando aí dessa crise
institucional entre Brasil e Israel, né? Essa crise envolvendo os dois países, com o discurso do Lula, com a resposta também de Netanyahu. Lula reforçou isso na última sexta-feira também, ao falar que não retiraria a fala dele, né? E até explicando melhor a fala dele. E agora vem essa declaração de Silvio Almeida, essa declaração não, essa atuação de Silvio Almeida lá na ONU. Como é que você analisa essa novidade aí? Primeiro, é preciso realçar que, em condições normais, esse pronunciamento do Brasil no Conselho de Segurança da ONU seria feito por um diplomata, né? E temos representantes lá, não precisaria o ministro sair. O ministro Silvio Almeida foi exercer essa atribuição porque o governo brasileiro quis, por meio do titular do Ministério dos Direitos Humanos, realçar que considera que é grave a violação de direitos humanos que ocorre em Gaza, né? E ele se portou de maneira absolutamente correta. Ele reiterou pontos de vista da diplomacia brasileira, manifestados desde o ano passado, quando o Brasil exerceu por um mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, apresentou uma resolução de mostruário, de vitrine, que não foi aprovada apenas porque os Estados Unidos vetaram, né? Mas ele retoma aquele discurso a favor dos dois estados, como única fórmula capaz de levar à paz duradoura ali na faixa de Gaza. E outro aspecto que é preciso realçar, Fabíola, é que se o Conselho de Segurança da ONU tivesse alguma relevância, esses dois estados já estariam constituídos, né? O de Israel, que já foi formalizado, e o Estado palestino também já teria sido constituído, porque tem uma resolução determinando que isso ocorresse, e não acontece. Então, mais relevante do que esta reunião, do ponto de vista prático, não estou dizendo que não tenha relevância a reunião aqui, tem. Cada país manifesta ali o seu ponto de vista, e o Brasil se colocou de maneira adequada, depois da derrapagem do Lula, o Silvio Almeida recolocou a coisa nos eixos lá no Conselho de Segurança da ONU. Mas mais relevante do que esta reunião é outro encontro que está ocorrendo em Paris. Houve um avanço neste domingo, há lá representantes dos Estados Unidos, do Egito e do Catar estão negociando em Paris um acordo, um cessar-fogo mais prolongado que permita a libertação de reféns que foram capturados pelos terroristas do Hamas quando fizeram aquele ataque em solo israelense e, simultaneamente, a libertação de prisioneiros palestinos que estão detidos em Israel, né? Avançou o entendimento, há uma certa pressa na costura desse entendimento, e agora é preciso ver se Israel vai aceitar os termos do que foi negociado em Paris, e logo saberemos nos próximos dias se foi fechado ou não o entendimento. Então, é nesse ponto que a esse ponto que nós queremos chegar, chamar a atenção. Mais importante hoje do que a ONU, que está sendo tratada nessa crise como um asterisco, são as negociações que ocorrem à margem da ONU. E esses atores que eu mencionei ganharam proeminência por questões geopolíticas, porque tem relações, no caso do Catar, com o Hamas. Então, olha lá, Egito, Estados Unidos, porque financiam Israel, Egito, porque tem o interesse, a fronteira ali, dependendo de se a guerra se prolonga e se torna mais dramática do que já o Egito teme que os palestinos entrem no seu território. Então, esses são os atores que estão negociando hoje, Fabiola. E esse encontro de Paris tem mais relevância do que um encontro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É muito curioso e até meio deplorável que seja assim, mas a realidade se impõe e o Conselho de Segurança da ONU perdeu relevância há muito tempo, aliás, não é agora não, vem de muito tempo. Eu acho interessante analisar por aí, né, Josias, essa questão do peso da ONU, mas esse discurso do Silvio Almeida, ele amplia um pouco isso para tentar pôr fim a esse mal-estar entre Brasil e Israel, né? E aí é por esse ponto que eu até queria perguntar para o Thales.
Na reportagem aqui do Jamil Chad, que acompanhou esse discurso e está acompanhando até a atuação do Silvio Almeida por lá, ele diz que ele mediu cada palavra, né? E ele tentou colocar um pouco mais de até harmonia aí no que Lula disse. Você acha que ele conseguiu, Thales? Quer dizer, esse discurso de Silvio Almeida é um novo discurso do Brasil em relação a essa guerra? No fundo, esse é o discurso do Brasil o tempo inteiro. O Lula é que saiu um pouco da linha. O Lula, na verdade, o grande erro do Lula é não entender que o Bolsonaro sabe se aproveitar muito bem de determinados nichos do eleitorado. O Bolsonaro, por exemplo, aproveitou o nicho dos médicos e conseguiu transformar até uma parte dos médicos em negacionistas de vacina. Quer dizer, ele usou o fato de os médicos se oporem ao governo Dilma, ao governo do PT, etc., e se aproximou deles e ganhou o apoio das entidades nacionais de médicos. Ele vai se aproveitando disso. Então, quando o Lula fala do genocídio dos judeus, fala que Israel está praticando lá em Gaza, fala de Hitler, etc., ele joga essa parcela do eleitorado judeu para o lado do Bolsonaro. É um erro, porque tem muito judeu progressista que não estaria aliado ao Bolsonaro, não teria porquê, nem sequer apoiaria que as bandeiras de Israel estivessem sendo usadas nesse ato do Bolsonaro. Mas o Lula não está entendendo isso. Por outro lado, se você for ver, o primeiro o extermínio de 80% do povo herero e do povo Nama entre 1904 e 1908 é considerado o primeiro genocídio do século passado. E esse genocídio foi praticado pelo Segundo Reich alemão, a atuação dos alemães lá na Namíbia. Foram mortos aproximadamente 65 mil hereros e 10 mil Nama. Em Gaza, já estão mortos 30 mil. Então, isso é que leva as pessoas a falarem, a compararem o tamanho do número de mortes que está tendo em Gaza. Agora, genocídio é quando você quer extinguir uma raça, o que foi o que os alemães tentaram fazer com os judeus e tentaram fazer lá na Namíbia. E o caso agora não é de extinguir uma raça, é de tentar. Israel, o governo de Israel, está tentando tirar os palestinos da Palestina. Isso é que é o fato, mas não é genocídio no conceito de genocídio. Então, é esse problema que o Lula tem que se afastar disso daí, dessa discussão, muito embora é evidente que é um número comparável ao genocídio, ao que se considera genocídio. É só isso, há um erro aí original do Lula nesse uso disso e em jogar uma parte do eleitorado para o lado do Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe usar muito bem isso daí. Aliás, vamos relembrar a fala do Lula na sexta-feira, dentro desse contexto que o Thales está falando. Com a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Por essa fala, deu para ficar bem claro que realmente não vai vir um pedido de desculpas, por mais que haja uma pressão por parte de Israel, né, Madeleine? A grande questão é que o Lula insiste na hipérbole e no uso errado da palavra genocídio, que é uma coisa que todos os defensores de direitos humanos e o Tribunal Penal Internacional são muito cuidadosos.
Às vezes as pessoas ficam falando, ai, que chato, tem nomenclatura de tudo, e o nome tem de ser direitinho, mas essas coisas têm de ser mesmo. Porque quando ele fala, isso não é uma guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Genocídio não quer dizer que está matando mulheres e crianças. Ele usa a palavra genocídio como hipérbole de guerra, para dizer que o que acontece em Gaza é muito, muito grave. Só que ao fazer isso, não é isso que ele passa para a audiência dele. Ao banalizar a palavra genocídio, em vez de dar a percepção de que o que acontece em Gaza é muito grave, ele dá a percepção de que genocídio é algo corriqueiro. Genocídio é algo usado com tanta parcimônia pelos organismos internacionais, que, por exemplo, é uma palavra que começou a ser usada oficialmente em 1944. As pessoas que entendem do assunto não se referem ao genocídio armênio que ocorreu, que é a tentativa de extinção de um povo pelos turcos otomanos, não se refere a isso como genocídio, porque ele predata o conceito de genocídio. Aliás, é uma disputa enorme entre Armênia e Turquia até hoje. A Armênia busca, com toda razão, o reconhecimento do genocídio armênio. E existe tanta parcimônia que não se reconhece, mesmo sendo um genocídio clássico, porque ocorreu antes da criação dessa palavra. E, conforme os princípios dos direitos humanos, você só enquadra alguém num crime que existia à época em que ele foi cometido. Você não pode pegar uma conduta que não era tipificada como um crime hoje e daqui 10 anos você dizer que é crime. Então, a gente tem essa realidade no uso da palavra genocídio e uma política muito hiperbólica, né? Tudo é hipérbole, uma audiência infantilizada. A gente tem muito extremismo rolando e o Lula está nitidamente apelando para isso. Se ele estivesse preocupado com o genocídio, ele estaria falando, por exemplo, do genocídio no qual Putin foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. A guerra fez 2 anos agora, tem resolução de cessar-fogo que não cessa. Entende? Essa é uma fala que ele faz para pegar uma questão que já é da militância petista, que já está por aí, e falar para o cercadinho dele. Esse posicionamento que ele faz, de jeito nenhum, é de um estadista internacional, sobretudo de quem estava se propondo a selar a paz. Diferente do discurso que o Silvio Almeida fez na ONU. Apesar que o Silvio Almeida também falou em genocídio, né? Eu acho que ele também citou isso, mas ele usou mais rapidamente, não bate na tecla como bateu o Lula e falou numa Ele citou evitar um genocídio. O Silvio Almeida foi muito cuidadoso. Ele repete algo que está na resolução do Tribunal Penal Internacional sobre o que ocorre na faixa de Gaza hoje. Evitar os discursos de políticos de extrema-direita que propõem limpeza étnica, porque isso existe sim, a fim de que se evite o genocídio. É nessa linha que o Silvio Almeida foi. Embora ele fale aí da questão da criação do Estado palestino, a criação do Estado palestino, Israel já foi favorável inúmeras vezes. Quem nunca aceitou a criação do Estado palestino foi a própria Palestina, né?